Meu nome é Ogina Tegbogdi, e venho de Ugeli, no estado de Delta, na Nigéria. Durante 3 décadas, atuei nas trevas como um alto escalão com uma missão específica: calar a voz dos cristãos. Minha tarefa era fazer com que os fiéis esquecessem as palavras que carregavam poder, confundindo suas línguas quando tentavam orar. Colocava cadeados espirituais em seus lábios, de modo que, mesmo abrindo a boca, nada de significativo saía. E eu era extremamente eficiente no que fazia. Porém, havia 5 palavras que nunca conseguíamos silenciar. 5 palavras que, sempre que pronunciadas com entendimento pelos cristãos, faziam todos os demônios no ambiente fugirem em pânico, desativavam o poder das bruxas designadas contra eles e desintegravam qualquer feitiço, maldição ou plano maligno como se fossem pó. Essas 5 palavras eram nosso maior pesadelo. Hoje, vou revelá-las a você. Se alguma vez você já abriu a boca para orar e sentiu que as palavras não expressavam sua verdade, ou tentou adorar a Deus e sentiu um peso oprimindo seu peito, ou declarou algo sobre sua vida e percebeu que suas palavras caíam no chão sem força, então você já experimentou o que nós fazíamos com os cristãos. Atacávamos suas orações, suas línguas, suas declarações, porque sabíamos algo que muitos crentes ignoram: as piores palavras ditas com entendimento têm mais poder do que qualquer ritual que pudéssemos realizar. O problema é que a maioria dos fiéis fala sem compreensão. Repetem frases religiosas porque ouviram seus pastores dizê-las, declaram promessas lidas em livros sem saber por que aquelas palavras carregam autoridade. Quando se fala sem entendimento, as palavras perdem o fogo, não têm impacto, ecoam no mundo espiritual e não produzem resultado algum. Mas quando um cristão conhece essas 5 palavras e entende por que elas carregam tamanha autoridade, tudo se transforma. Quando as pronuncia com convicção e revelação, o cenário muda completamente. Hoje, vou compartilhar essas 5 palavras e explicar cada uma delas de forma tão profunda que, ao terminar de ouvir, você nunca mais orará da mesma maneira. A primeira palavra é sangue. Não se trata de qualquer sangue, mas do sangue de Jesus Cristo. Vou contar o que acontece no mundo espiritual quando um cristão entende o poder desse sangue e o pronuncia com autoridade. Conheci uma mulher chamada Mama Esther, que vivia em uma pequena aldeia perto de Sapel, a cerca de 45 minutos de Ugeli. Era uma pessoa simples, uma agricultora, sem estudo formal, que não sabia ler nem escrever. Mas ela conhecia o poder do sangue. Nosso coven foi designado para destruir sua família. Seu marido era pastor, e a igreja crescia rapidamente. Os líderes das trevas decidiram que era preciso detê-los. Fui enviado junto com outras 2 bruxas de alto nível para cumprir a missão. Começamos pelos filhos. Enviamos espíritos de doença para o mais novo, um menino de cerca de 3 anos. Em 2 dias, a criança estava com uma febre que não cedia. Os médicos não encontravam nada de errado, mas o pequeno ardia em febre. Observávamos do plano espiritual, esperando que a mãe entrasse em desespero, que chorasse, que corresse de hospital em busca de uma solução. Em vez disso, ela fez algo que nos fez tremer. Entrou no quarto onde o filho estava deitado, ajoelhou-se ao lado da cama e disse: "Cobre este menino com o sangue de Jesus." Quando pronunciou a palavra sangue, algo inexplicável aconteceu. A atmosfera do quarto se encheu de fogo, não um fogo físico, mas espiritual, do tipo que queima coisas invisíveis aos olhos humanos. Os espíritos que havíamos enviado começaram a gritar, não de raiva, mas de agonia. O sangue os queimava. Tentamos manter nossa posição, insistir na missão, mas ela continuou falando: "O sangue de Jesus cobre este menino, cobre esta cama, cobre este quarto, cobre esta casa." Cada vez que dizia sangue com convicção, era como se uma muralha invisível de fogo nos empurrasse para trás. Em 4 horas, a febre da criança cedeu. Pela manhã, ele brincava como se nada tivesse acontecido. Voltamos ao coven humilhados. Os líderes perguntaram o que havia ocorrido. Quando explicamos, o ancião disse algo que nunca esqueci: "Vocês deveriam ter previsto." Era o sangue. Não se toque em um cristão que conhece o poder do sangue. Passei mais 22 anos nas trevas depois daquele episódio, e posso afirmar com experiência: o sangue de Jesus é a substância mais poderosa do mundo espiritual.
Quando um demônio ouve essa palavra pronunciada com entendimento, é como se ouvisse a voz do juízo. É a lembrança de que já foram derrotados. A Bíblia diz em Hebreus 9:14 que o sangue de Cristo purifica nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, mas seu poder vai além da purificação. Ele cria uma barreira que as trevas não podem atravessar, estabelece um território que os demônios não conseguem invadir. Muitos cristãos mencionam o sangue de Jesus como uma frase mágica, acrescentando-a no final das orações na esperança de que isso aumente seu poder. Mas não é assim que funciona. É preciso entender o que o sangue representa. Quando você pronuncia essa palavra, está invocando a obra consumada no Calvário. Está lembrando a todo demônio ao alcance que seu mestre foi derrotado na cruz há 2000 anos. Está declarando que pertence a um reino que eles não podem derrubar. Vou dar outro exemplo. Havia um empresário chamado Chefe Obi, em Port Harcourt. Era rico segundo os padrões do mundo, tinha 4 carros, 3 casas, um negócio de importação bem-sucedido, mas vivia infeliz. Seu casamento desmoronava, sua saúde piorava, seus filhos eram rebeldes. O que ele não sabia era que seu sucesso tinha um preço. Seu falecido pai havia feito um pacto com nosso coven 25 anos antes. O coven deu riqueza à família, mas também nos deu o direito legal de colher membros dela. O pai pagou com a própria vida aos 52 anos, e agora era a vez de Chefe Obi. Ele estava com 50 anos, e nosso coven já o havia reivindicado. Seu nome estava registrado em nossos livros. Só esperávamos o momento certo. Então, Chefe Obi conheceu uma cristã. Não era sua esposa, apenas uma cliente em seu negócio. Mas essa mulher viu algo em seus olhos, a sombra da morte, e fez algo incomum. Perguntou se podia orar por ele. Chefe Obi não era cristão, na verdade, era hostil ao cristianismo. Mas algo dentro dele disse sim. A mulher fez uma oração simples: cubra o Chefe Obi com o sangue de Jesus. Quebro qualquer pacto sobre sua vida pelo sangue. Apago qualquer marca nele pelo sangue. Cancelo qualquer direito que o inimigo tenha sobre ele pelo sangue. A oração durou apenas 2 minutos. Mas quando ela disse sangue, senti algo no mundo espiritual. A marca que havíamos colocado em Chefe Obi Bigan começou a se dissipar. O pacto que o prendia começou a enfraquecer. A reivindicação que tínhamos sobre sua vida começou a se dissolver. Lembro-me da reunião de emergência convocada pelo nosso coven naquela noite. A sumo sacerdotisa estava furiosa. Ela perguntava: quem deu autoridade àquela mulher? Quem a autorizou a interferir em nossa missão? Mas não havia nada que pudéssemos fazer. O sangue havia falado. E quando o sangue fala, toda resistência deve se calar. Ela nos proibiu de continuar perseguindo. 2 semanas depois, Chefe Obi entregou sua vida a Cristo. Hoje, aos 73 anos, ele viveu além do pacto, além da maldição, além das missões que lhe foram impostas. Tudo porque uma mulher entendeu o poder do sangue. Agora, quero que você vá aos comentários e escreva: eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha vida. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras, está fazendo uma declaração legal neste reino espiritual. Não assista a este vídeo e siga em frente. Participe. Escreva nos comentários: eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha vida. Sua vitória começa com sua declaração. A segunda palavra é fogo. Não qualquer fogo. O fogo do Espírito Santo. Deixe-me contar o que aconteceu quando nos deparamos com alguém que entendia o poder do fogo. Havia um jovem evangelista em uma cidade do interior. Seu nome era Irmão Emanuel. Ele tinha apenas 25 anos, mas carregava algo que muitos cristãos mais velhos não tinham: fogo em sua boca. Um coven foi contratado por um empresário rico para silenciar aquele evangelista. O homem estava envolvido em práticas ocultas, e o irmão Emanuel vinha pregando contra a feitiçaria no mercado. Seus sermões estavam afetando os clientes do empresário. Alguns se arrependiam. Outros abandonavam o ocultismo. O homem queria o evangelista morto. Enviamos uma equipe de ataque com 7 bruxas, 7 operadoras experientes. Achamos que seria fácil.
Ele era jovem, estava sozinho, não tinha dinheiro, nem conexões, nem proteção. Estávamos errados. Na primeira noite, quando tentamos entrar em seu território espiritual, encontramos fogo. Não apenas fogo ao redor de sua cama, fogo ao redor de todo o seu terreno. Fogo azul. Fogo branco. Fogo que queimava em cores que eu nunca tinha visto antes. Tentamos penetrar por diferentes ângulos, por cima, por baixo, pelas paredes, pelo chão. De qualquer direção que nos aproximávamos, encontrávamos fogo. Uma das bruxas da nossa equipe sugeriu: vamos esperar até que ele durma. O fogo vai diminuir quando ele adormecer. Então, esperamos. Observamos. Às 23 horas, ele ainda estava orando. À meia-noite, ainda orava. À 1 hora da manhã, continuava em oração. Às 2 horas, finalmente foi para a cama. Mas o fogo não diminuiu. Pelo contrário, queimava ainda mais forte. Podíamos ouvi-lo mesmo dormindo. Ele falava em línguas. Seus lábios se moviam. Sons saíam de sua boca. E cada som alimentava o fogo ao seu redor. Voltamos ao cove na manhã seguinte sem ter conseguido nada. A sumo sacerdotisa perguntou o que havia acontecido. Quando contamos sobre o fogo, ela ficou furiosa. Vocês deveriam ter verificado antes de aceitar a missão, disse. Aquele rapaz tem fogo nas entranhas. Não se toque em quem carrega fogo. Atos 2:03 diz que línguas de fogo apareceram e repousaram sobre cada um deles. Isso não era decoração. Era armamento. O Espírito Santo veio como fogo porque o fogo destrói, o fogo purifica, o fogo cria barreiras que as trevas não podem atravessar. Quando um cristão entende o fogo, quando ora por fogo, quando carrega fogo, ele se torna intocável, não porque seja especial, mas porque o fogo é especial. O Espírito Santo é especial. E onde ele habita em plenitude, nenhuma escuridão pode permanecer. Deixe-me contar outro caso envolvendo fogo. Havia uma jovem chamada Ada-Lise em Onitsha. Ela não era pastora, nem esposa de pastor. Era apenas uma costureira que trabalhava em uma pequena loja perto do mercado. Mas sua vida de oração envergonharia a maioria dos líderes religiosos. Todas as manhãs, às 4 horas, ela acordava e orava por 2 horas. E não eram orações tímidas. Eram orações de fogo. Ela dizia: Espírito Santo, liberte o seu fogo. Que o fogo caia sobre a minha vida. Que o fogo me cerque. Que o fogo vá diante de mim e atrás de mim. Nosso coven recebeu uma missão para arruinar seu negócio. Uma mulher rica do mercado estava com inveja do crescimento da clientela de Ada. Ela veio até nós e pagou para que a tirássemos do mercado. Enviamos espíritos de confusão para fazê-la errar nas costuras. Enviamos espíritos de perda para afastar seus clientes. Enviamos espíritos de falha mecânica para quebrar suas máquinas de costura. Durante 2 semanas, nada funcionou. Todo espírito que enviávamos se aproximava da loja e voltava. Não conseguiam entrar. Quando perguntamos por quê, todos diziam a mesma coisa: há fogo. Não conseguimos passar pelo fogo. Escalamos a missão. Enviamos espíritos mais poderosos, demônios antigos que operavam há séculos. Mesmo eles não conseguiam penetrar. O fogo ao redor de Ada era impenetrável. Por fim, a própria sumo sacerdotisa projetou-se no reino espiritual para ver o que acontecia. Quando voltou, estava trêmula. Deixem essa moça em paz, ordenou. Ela é uma fornalha. Não tem apenas fogo ao seu redor, ela tem fogo dentro de si. Fogo nas entranhas, fogo nos ossos, fogo nas palavras. Não se luta contra quem está em chamas. Devolvemos o dinheiro da mulher rica e recusamos a missão. Foi uma das poucas vezes em que nosso coven recuou de um alvo. Ada nunca soube do que aconteceu. Nunca soube que estava sendo atacada. Nunca soube que tentamos destruí-la. Ela apenas continuou orando suas orações de fogo todas as manhãs, completamente alheia ao fato de que aquelas orações criavam um escudo impenetrável ao redor de toda a sua vida. É isso que o fogo faz.
Ele protege mesmo quando você não sabe que precisa de proteção. Ele luta batalhas que você nem sequer vê. Ele destrói missões antes que elas se manifestem. Tenho que ser honesto com você. Toda vez que compartilho histórias como a do irmão Emanuel, algo se agita dentro de mim, culpa, arrependimento. Eu era um dos que tentavam silenciar cristãos como ele. Eu era quem enviava espíritos para confundir suas palavras e roubar suas mensagens. E agora vejo o estrago que causei. E quero desfazer cada parte disso. Por isso, quero falar sobre algo chamado Protocolo de Vitória em 21 dias. É um sistema completo para identificar e destruir as 7 estratégias mais comuns que usávamos contra os cristãos quando eu ainda operava nas trevas. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem guerra espiritual. E eu mesmo passei por ele após minha libertação. Foi parte do meu processo de cura, aprender a reconhecer e quebrar cada missão que eu havia ajudado a lançar. Se o irmão Emanuel tivesse conhecido esse protocolo, teria entendido ainda mais sobre o fogo que carregava. Se mamãe Esther tivesse passado por esses 21 dias, teria ainda mais armas em seu arsenal. O link está na descrição. Não espere. O inimigo não espera. Ela estava decretando. Não era um pedido, era uma ordem. E algo aconteceu naquela noite. O filho de irmã Beatriz, que até então só conhecia as ruas e a garrafa, acordou com uma convulsão. Não era uma crise comum. Era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele vomitou, suou, tremeu, e então, pela primeira vez em anos, sentiu um vazio onde antes havia um desejo incontrolável. No dia seguinte, ele acordou e não teve vontade de beber. Não foi uma luta, não foi uma batalha interna. Foi como se uma corrente tivesse sido cortada. Ele olhou para as mãos, que antes tremiam só de pensar em álcool, e percebeu que estavam firmes. Ele se vestiu, saiu de casa e foi procurar um emprego. Irmã Beatriz não sabia o que tinha acontecido. Ela só sabia que, pela primeira vez em 13 anos, seu filho voltou para casa sem cheiro de bebida. Sem desculpas. Sem recaídas. Ele simplesmente parou. E quando ela perguntou o que havia mudado, ele disse: "Mãe, eu não sei explicar. Foi como se alguém tivesse tirado um peso de mim. Eu não sinto mais vontade." O que ela não sabia era que, no mundo espiritual, uma legião inteira de demônios havia sido expulsa com aquela única palavra: comando. Não foi Deus quem fez o trabalho por ela. Foi ela, operando na autoridade que já tinha. Deus já tinha dado a ordem. Ela só precisou executá-la. Muitos crentes vivem como se estivessem pedindo permissão para usar o que já é deles. Como se a autoridade de Jesus fosse um empréstimo, não uma herança. Mas a Bíblia diz em Lucas 10:19, "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano." Não é uma promessa para o futuro. É um fato presente. Você já tem essa autoridade. O problema é que muitos não a usam. Vou contar outra história. Havia um homem chamado Irmão Jonas, um pastor em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Sua igreja não era grande, mas ele tinha um problema: toda vez que tentava pregar sobre libertação, as pessoas começavam a passar mal. Algumas desmaiavam, outras gritavam, outras corriam para fora da igreja. Os membros mais antigos diziam que era obra do Espírito, mas Irmão Jonas sabia que não era. Ele via no Espírito, eram demônios reagindo à palavra. Um dia, ele decidiu não pedir a Deus para resolver. Ele decidiu agir. No meio do culto, ele parou a pregação, olhou para a congregação e disse: "Em nome de Jesus, eu comando que todo espírito de enfermidade, de opressão, de medo e de confusão saia desta casa agora. Eu quebro toda a obra do inimigo sobre esta igreja. Eu decreto que este lugar seja um território de vitória e não de derrota." O que aconteceu em seguida foi instantâneo. As pessoas que estavam passando mal se acalmaram. As que gritavam pararam. As que estavam prestes a sair se sentaram. E, pela primeira vez em meses, o culto terminou em paz. Não foi um milagre que caiu do céu. Foi a autoridade de Jesus sendo exercida por um homem que entendeu seu poder.
A palavra comando não é uma sugestão. Não é uma opção. É uma ordem. Quando você diz eu comando, você não está pedindo, você está declarando. Você não está esperando que Deus faça, você está fazendo no nome dele. E isso muda tudo. Mas há um detalhe importante: você só pode comandar no nome de Jesus se estiver debaixo da autoridade dele. Se você está vivendo em pecado, se há áreas da sua vida que não foram entregues a Deus, sua autoridade é limitada. Porque o inimigo não respeita quem não respeita o nome que invoca. Lembra de quando os filhos de Seva tentaram expulsar demônios em Atos 19? Eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu vos ordeno que saiais. E o demônio respondeu: conheço a Jesus, e conheço a Paulo, mas quem sois vós? E então o homem possuído os atacou. Por quê? Porque eles estavam usando o nome de Jesus sem ter relacionamento com ele. Sem autoridade. A autoridade não vem do título. Não vem do cargo. Não vem da frequência na igreja. Vem de uma vida rendida a Cristo. Vem de um coração que diz: Senhor, eu não sou nada sem ti, mas com ti, eu posso tudo. Se você tem sentido que suas palavras não têm poder, pergunte-se: eu estou vivendo debaixo da autoridade de Jesus? Se a resposta for sim, então você já tem tudo o que precisa para comandar. Para quebrar cadeias. Para libertar cativos. Para ver milagres. Agora, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários: eu opero na autoridade do nome de Jesus e comando vitória sobre minha vida. Não é só uma frase. É uma declaração. É um decreto. E quando você escreve isso, algo se move no mundo espiritual. Antes de avançarmos para a próxima palavra, eu preciso que você entenda uma coisa: o inimigo não tem medo de suas orações. Ele não tem medo dos seus jejuns. Ele não tem medo das suas lágrimas. O que ele teme é quando você se levanta e diz: chega. Em nome de Jesus, eu comando que isso acabe. Porque nesse momento, você não está mais lutando, você está vencendo. E é isso que Deus quer que você faça. Não lute. Não implore. Não espere. Comande. Interesse nele. E por 80 anos, funcionou. Mas então, Brother Joseph ouviu uma mensagem sobre o poder do Amém. Ele aprendeu que não bastava declarar, era preciso selar. Que não adiantava apenas falar palavras de fé, se não as ratificasse com autoridade. Então, ele decidiu mudar sua abordagem. Uma noite, ele se ajoelhou e começou a declarar: em nome de Jesus, eu decreto que o bloqueio sobre o meu casamento seja quebrado. Eu ordeno que toda maldição, todo pacto, toda barreira espiritual que tem impedido minha bênção seja destruída agora. Eu chamo minha esposa pelo nome, mesmo que ainda não a conheça, e declaro que ela está a caminho. E eu selo isso com o sangue de Jesus. Então, ele disse: Amém. Não um amém distraído, não um amém automático. Mas um amém carregado de fé, de autoridade, de certeza. Um amém que ecoou nos céus como um martelo batendo em um prego, selando um decreto. Naquele momento, algo se quebrou no mundo espiritual. A bruxa que havia lançado a maldição sentiu uma dor aguda no peito, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. O espírito de monitoramento que vigiava Brother Joseph foi expulso. E o bloqueio que por décadas havia impedido seu casamento foi desfeito. 3 meses depois, Brother Joseph conheceu uma mulher em um culto de oração. Ela não era apenas uma mulher, era a esposa que Deus havia preparado para ele. Eles se casaram 6 meses depois. E o mais impressionante? A mãe daquela primeira mulher que ele havia rejeitado, a mesma que havia lançado a maldição, apareceu na igreja meses depois, pedindo perdão. Ela disse que, na noite em que Brother Joseph disse aquele amém, sentiu como se uma corrente tivesse se partido dentro dela. Ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais praticar suas artes. O poder daquele amém a havia alcançado. O que você precisa entender é que o amém não é uma palavra vazia. É um selo. É um ponto final. É a assinatura de Deus em um contrato espiritual. Quando você diz amém com entendimento, você não está apenas encerrando uma oração, você está ativando um decreto.
Você está dizendo ao céu: isto está estabelecido. Não há volta. Não há negociação. É feito. Mas aqui está o detalhe: o amém só tem poder quando é dito com autoridade. Se você diz amém como quem diz tchau no fim de uma conversa, ele não fará nada. Mas se você diz amém como quem assina um cheque de milhões, como quem carimba um documento legal, como quem bate o martelo em um tribunal, então o céu responde. E agora, chegamos à sexta palavra, hoje. Muitas pessoas oram, decretam, selam com amém, mas continuam vivendo no um dia. Um dia Deus vai me abençoar. Um dia minha situação vai mudar. Um dia eu vou vencer. Mas Deus não opera no um dia. Ele opera no hoje. Quando Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, Lucas 4:21, ele não estava falando de um futuro distante. Ele estava declarando um cumprimento imediato. Quando o ladrão na cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43. Não amanhã. Não daqui a alguns anos. Hoje. O problema é que muitos de nós vivemos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, mas Deus está no agora. Ele não está preocupado com o que você fez ontem ou com o que vai acontecer amanhã. Ele está preocupado com o que você vai fazer hoje. Porque o hoje é o único dia que você tem poder para mudar. Há uma história de um homem chamado George Miller, um pregador que cuidava de órfãos na Inglaterra. Em uma ocasião, ele e as crianças estavam sem comida para o café da manhã. Não havia dinheiro, não havia suprimento. Mas em vez de entrar em desespero, ele reuniu as crianças e disse: vamos agradecer a Deus pelo café da manhã. Eles oraram, agradeceram, e então bateram à porta. Era um padeiro, que disse: Sr. Miller, esta noite eu não consegui dormir. Tive um forte impulso de trazer pães para o senhor. Aqui estão eles. Minutos depois, um leiteiro chegou, dizendo que seu carro havia quebrado bem em frente ao orfanato e que ele precisava deixar o leite ali antes de consertar o veículo. George Miller não esperou pelo um dia. Ele agiu no hoje. Ele não disse: Deus, um dia o Senhor vai nos alimentar. Ele disse: Deus, hoje nós agradecemos pelo que o Senhor já providenciou. E o milagre aconteceu. O mesmo princípio se aplica a você. Se você está esperando por um milagre, pare de esperar e comece a agir como se ele já tivesse acontecido. Se você está esperando por uma cura, pare de falar sobre a doença e comece a agradecer pela saúde. Se você está esperando por uma porta aberta, pare de reclamar das portas fechadas e comece a declarar que a porta certa já está se abrindo. Por que Deus não responde ao seu desespero? Ele responde à sua fé. E fé não é esperar que algo aconteça. Fé é agir como se já tivesse acontecido. É viver no hoje como se o amanhã já fosse uma realidade. Então, quando você orar, decrete, selar com amém e diga: hoje, em nome de Jesus, isto está feito. Porque o hoje é o único dia que você tem. O ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. Mas o hoje? O hoje é o dia da salvação. O hoje é o dia do milagre. O hoje é o dia da vitória. E agora, a última palavra, Jesus. Porque no fim de tudo, não é sobre as palavras que você diz. Não é sobre a técnica que você usa. Não é sobre o volume da sua voz ou a quantidade de lágrimas que você derrama. É sobre quem está por trás das suas palavras. Quando você diz em nome de Jesus, você não está apenas citando um título. Você está invocando uma pessoa. Você está chamando o nome que está acima de todo nome, Filipenses 2:9. O nome que faz tremer o inferno. O nome que abre portas que nenhum homem pode fechar. O nome que cura, liberta, restaura e transforma. Mas aqui está a verdade que muitos não entendem: o nome de Jesus não é um amuleto. Não é uma fórmula mágica. Não é algo que você usa para manipular Deus ou forçar resultados. O nome de Jesus é uma autoridade delegada. É um poder que só funciona quando é usado em alinhamento com a vontade dele. Quando Pedro e João curaram o coxo à porta do templo, eles não disseram: em nome do nosso poder, levanta-te e anda.
Eles disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:06. Eles não estavam confiando em si mesmos. Eles estavam confiando no nome que carregavam. E é isso que você precisa fazer. Quando você ora, quando decreta, quando comanda, quando sela com amém, você não está confiando na sua capacidade. Você está confiando no nome que está acima de todo nome. Você está dizendo: não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, mas é pelo poder do nome de Jesus que isto vai acontecer. Mas para que esse nome funcione, você precisa usá-lo com fé. Não uma fé genérica, mas uma fé específica. Uma fé que diz: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Uma fé que não vacila, não duvida, não negocia. Uma fé que diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Há uma história de um missionário na África que estava sendo atacado por um leão. Ele não tinha arma, não tinha escapatória. Então, ele fez a única coisa que podia fazer: ele levantou as mãos e disse: em nome de Jesus, eu ordeno que você pare. E o leão parou. Não porque o missionário era forte, mas porque o nome que ele invocou era maior do que o leão. O mesmo se aplica a você. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa a força do seu inimigo. Não importa quanto tempo você tenha lutado. Quando você invoca o nome de Jesus com fé, algo acontece no mundo espiritual. As cadeias se quebram. As portas se abrem. Os milagres se manifestam. Porque o nome de Jesus não é apenas uma palavra. É uma pessoa. É o Verbo que se fez carne, João 1:14. É o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou com todo o poder, Apocalipse 5:12. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19:16. Então, quando você chegar ao fim da sua oração, não termine apenas com amém. Termine com em nome de Jesus. Porque é nesse nome que toda promessa se cumpre. É nesse nome que toda oração é respondida. É nesse nome que toda vitória é garantida. E quando você diz em nome de Jesus, não diga como quem pede um favor. Diga como quem exerce autoridade. Como quem sabe que esse nome carrega poder. Como quem entende que, quando você fala, o céu ouve e o inferno treme. Porque no fim das contas, não são as suas palavras que mudam as coisas. É o nome que você invoca. Não é a sua força que vence as batalhas. É o nome que você carrega. Não é a sua sabedoria que abre portas. É o nome que está acima de todo nome. Então, da próxima vez que você orar, lembre-se, você não está sozinho. Você tem o nome de Jesus. E esse nome é a sua arma, a sua defesa, a sua vitória. Use-o, comande com ele. Decrete com ele. Selar com ele. E veja o que acontece quando você para de lutar e começa a vencer. Oportunidade, eu cubro com o sangue. Que nenhuma maldição financeira tenha lugar em minha vida. Que nenhuma dívida me domine. Que nenhuma escassez me alcance. Eu declaro que o sangue de Jesus é a minha proteção e a minha provisão. Agora, eu solto o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Que o fogo queime toda impureza. Que o fogo consuma toda dúvida. Que o fogo purifique toda a área contaminada. Fogo do Espírito, queime em mim. Queime ao meu redor. Queime sobre tudo o que me pertence. Que o fogo do céu desça e destrua toda a obra das trevas em meu caminho. Que o fogo me revista de poder. Que o fogo me encha de ousadia. Que o fogo me faça inabalável. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade. Eu não estou pedindo, eu estou decretando. Eu não estou esperando, eu estou ordenando. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de medo fuja da minha presença. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda cadeia seja quebrada. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença seja curada. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda maldição seja anulada. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda armadilha seja desarmada. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda porta fechada seja aberta.
Em nome de Jesus, eu ordeno que toda promessa de Deus se cumpra em minha vida. E agora, eu selo esta oração com o meu amém. Não é um amém vazio. Não é um amém sem fé. É um amém com autoridade. É um amém que fecha o caso. É um amém que estabelece o que foi decretado. Amém, que assim seja. Amém, que seja feito. Amém, que seja cumprido. Amém, que seja selado. Amém, que seja irrevogável. Amém, que seja inalterável. Amém, que seja definitivo. Eu declaro que, a partir deste momento, as coisas mudaram. O sangue está cobrindo. O fogo está queimando. O nome está agindo. O comando está sendo obedecido. O amém está selando. E o céu está respondendo. Eu não estou mais lutando. Eu estou vencendo. Eu não estou mais pedindo. Eu estou tomando. Eu não estou mais esperando. Eu estou recebendo. Que esta oração não seja apenas palavras, mas uma declaração de fé. Que ela não seja apenas um momento, mas um marco em minha vida. Que ela não seja apenas um desejo, mas uma realidade. E que, a partir de hoje, eu caminhe na plenitude do que Deus já preparou para mim. Porque o sangue de Jesus me protege. O fogo do Espírito me purifica. O nome de Jesus me autoriza. O meu comando é lei no reino espiritual. E o meu amém é o selo que garante a vitória. Agora, levante-se. Abra os olhos. E saiba que algo mudou. Você não é mais o mesmo. Você não está mais desarmado. Você não está mais sem autoridade. Você tem as armas. Você tem o poder. Você tem a vitória. E quando as batalhas vierem, e elas virão, lembre-se, você não está lutando sozinho. Você tem o sangue, o fogo, o nome, o comando e o amém. Use-os. Fale-os. Viva-os. E veja o que acontece quando você para de pedir e começa a decretar. Apenas peça. Comande. Quando você diz eu comando, não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um pedido de permissão, mas uma declaração de poder. Você não está implorando para que as coisas mudem, você está exigindo que elas se alinhem ao que já foi estabelecido no céu. E essa autoridade não vem de você, mas do nome que você carrega, do sangue que o cobre e do fogo que o consome. Comece pequeno, se for necessário. Escolha algo que tem resistido às suas orações, um hábito que não consegue abandonar, uma situação financeira que não se move, um relacionamento que parece estagnado. Em vez de dizer, Deus, por favor, me ajude com isso, diga, eu comando que essa situação se submeta à vontade de Deus. Eu comando que essa barreira seja quebrada. Eu comando que essa porta se abra agora, em nome de Jesus. E então, espere. Não é sobre gritar ou forçar uma emoção. É sobre falar com a certeza de quem sabe que as palavras têm peso, porque foram liberadas por alguém que foi autorizado a usá-las. Mas atenção, comandar não é o mesmo que manipular. Você não está tentando dobrar a realidade aos seus caprichos. Você está alinhando a realidade ao que Deus já decretou. Quando você comanda a cura, não está inventando algo novo, está ativando o que já foi pago na cruz. Quando comanda a prosperidade, não está exigindo riqueza egoísta, mas liberando o que foi prometido a quem semeia com justiça. Quando comanda a libertação, não está brincando de exorcista, mas exercendo a autoridade que Cristo lhe deu sobre as trevas. E aqui está o segredo: o inimigo não respeita suas palavras se você não as respeita primeiro. Se você comanda algo e, no fundo, não acredita que vai acontecer, suas palavras perdem o poder. Mas se você fala com a convicção de quem sabe que o céu está ouvindo, que o sangue está cobrindo e que o fogo está queimando, então até os demônios tremem. Para o último elemento, o amém, quero que você entenda que ele não é apenas um ponto final. É um selo. É o momento em que você diz, isto está feito. Não há negociação. Não há volta. Quando você termina uma oração com um amém, não está apenas encerrando um diálogo, está assinando um decreto no reino espiritual. É como carimbar um documento com o selo de um rei.
A partir daquele instante, aquilo que foi declarado deve se manifestar, porque foi ratificado pela autoridade de quem falou. Então, pratique isso. Depois de cada declaração, depois de cada comando, depois de cada invocação do nome, feche com amém. Não um amém distraído, mas um amém intencional. Um amém que diz: eu não estou pedindo. Eu estou decretando. E o que eu decretei, o céu já reconheceu. E se você sentir a tentação de duvidar depois de dizer amém, lembre-se, o amém não é uma promessa sua para Deus. É uma promessa de Deus para você. Agora, quero que você faça um exercício prático. Pegue um caderno ou abra um documento no seu celular. Escreva 5 situações em sua vida que precisam mudar. Ao lado de cada uma, anote uma declaração de comando usando os 5 elementos que aprendemos: sangue, fogo, nome, comando e amém. Por exemplo, eu cubro esta situação com o sangue de Jesus. Eu invoco o fogo do Espírito Santo sobre ela. Em nome de Jesus, eu comando que descreva a situação seja quebrada, dissolvida e removida da minha vida. Eu decreto que o que você deseja se manifeste agora. Amém. Depois, leia em voz alta. Não apenas uma vez. Repita diariamente, até que a dúvida seja substituída pela certeza e a resistência espiritual comece a ruir. E quando você sentir que algo está tentando se opor, uma voz dizendo isso não vai funcionar, um cansaço repentino, uma distração, volte aos 5 elementos. Cubra-se com o sangue. Peça fogo. Fale o nome. Comande. E termine com amém. Porque aqui está a verdade, você não está apenas aprendendo a orar. Você está aprendendo a guerrear. E a guerra espiritual não é vencida com boas intenções, mas com armas espirituais manejadas com precisão. O sangue é sua proteção. O fogo é sua força. O nome é sua autoridade. O comando é sua espada. E o amém é o selo que garante que a vitória já é sua. Então, levante-se. Respire fundo. E saiba, você não está mais no banco de reservas. Você foi convocado para o campo de batalha. E a partir de hoje, cada palavra que sair da sua boca terá o poder de criar, destruir, libertar ou amarrar. Use-as com sabedoria. Use-as com fé. E acima de tudo, use-as. Porque o mundo precisa de crentes que não apenas oram, mas decretam. Que não apenas pedem, mas exigem. Que não apenas esperam, mas tomam posse. E quando você fizer isso, algo extraordinário acontecerá, as coisas começarão a se mover. Não porque você é especial, mas porque você descobriu quem você é em Cristo. E quem você é? Um filho do Rei, revestido de poder, coberto de sangue, cheio de fogo, autorizado a usar o nome que faz tremer o inferno. Então, vá. E decrete. Não peça desculpas por usar sua autoridade. Encontre um lugar onde possa ficar sozinho, levante-se, fale em voz alta, aponte o dedo se for necessário, torne isso físico, torne isso ousado ao dizer: eu ordeno que a situação mude. Eu ordeno que esse código de oficial se mova. Eu ordeno que esse avanço se manifeste. Não sussurre. Não murmure. Declare com a autoridade de alguém que sabe ter o direito de comandar. Depois de ordenar, não volte a suplicar. Uma vez que tenha usado sua autoridade, confie que o céu ouviu. Confie que o comando está sendo executado. Não enfraqueça sua autoridade voltando a uma postura de fraqueza. Quanto à palavra que estou ensinando, quero que comece a selar suas orações de forma intencional. Quando terminar de orar, não corra para a próxima coisa. Tire um momento, diga amém com entendimento, repita se necessário, pronuncie com firmeza. Deixe o som dessa palavra penetrar em seu espírito. Você está selando uma transação. Está ratificando um decreto. Trate isso com o peso que merece. Quero também que pratique dizer amém ao longo do seu dia. Quando receber uma boa notícia, diga amém. Quando vir algo bom em uma situação, declare amém. Quando alguém falar uma bênção sobre você, responda amém. Quanto mais praticar esse selamento, mais natural ele se tornará. E, por fim,
quero que combine todas as 5 palavras em suas orações diárias. Não as use isoladamente, mas juntas. O sangue, o fogo, o nome, o comando, o amém. Quando essas 5 palavras operam em uníssono, elas criam uma força que o inferno não pode resistir. Agora, faça uma última declaração, eu falo com entendimento e autoridade a partir de hoje. Escreva isso, veja o que Deus já fez em você. Antes de encerrar, quero lembrá-lo de que o que você recebeu hoje não é entretenimento. Isso é treinamento de guerra. É uma revelação que o reino das trevas não queria que você tivesse. Por 30 anos, minha missão foi manter os cristãos falando sem poder. Hoje, essa missão fracassou em sua vida. Se essa mensagem o abençoou, compartilhe-a. Há crentes lutando neste exato momento porque ninguém lhes ensinou o que acabei de lhe mostrar. Eles estão proferindo palavras vazias porque não compreendem o poder que carregam hoje. Nós podemos mudar isso. Um por um, libertamos alguém. Não somos apenas um canal. Somos um movimento. Somos uma geração de crentes despertando para a autoridade que possuímos. Estamos aprendendo a falar com poder. Estamos aprendendo a orar com fogo. Estamos aprendendo a fazer demônios tremerem com nossas palavras. E o reino das trevas está apavorado. Permaneça abençoado. Permaneça em oração. Lembre-se, suas palavras são armas. Use-as com sabedoria. Use-as com ousadia. Use-as com entendimento. Este é o Águia Orgânico, expondo as trevas e despertando a igreja. Até a próxima.